pessoal, aqui é o professor Ítalo e a gente vai agora para a pré-aula de H2 da semana 7. Parte de Sociologia e Filosofia, essa parte de Sociologia, que é a parte de trabalho e sociedade. Nossos pontos centrais, como vemos aí abaixo, concepção de trabalho, modos de produção, etapas do capitalismo, a evolução do processo produtivo e o socialismo. Só que a gente sempre tem essa frase de abertura, e qualquer uma frase que é conhecida, né, do bom e velho Einstein, ele diz o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, vamos trabalhar, ok? Concepção de trabalho. Está aqui. Entendemos por trabalho toda atividade na qual o ser humano utiliza sua energia para satisfazer suas necessidades ou atingir determinado objetivo. A gente não pode confundir o termo trabalho com emprego. Okay? O emprego é um processo final de especialização técnica. O trabalho é tudo aquilo que eu utilizo minha energia para satisfazer minha necessidade, né? Para atingir determinado objetivo. Às vezes, um estudante é entrevistado por um repórter e quando a entrevista vai ao ar, tem lá embaixo, não é que ele é estudante. É o seu trabalho, é aquilo que ele faz para atingir seus objetivos. Continuando. Por meio do trabalho, o homem acrescenta um mundo novo, da cultura ao mundo natural já existente. Óbvio. Como assim, então? Por que é tão óbvio? A gente já estudou cultura anteriormente. Porque o homem, né, está ali, a imagenzinha na placa, ele está trabalhando, fazendo alguma coisa, né? E através desse trabalho ele modifica a natureza. Então, através desse trabalho, ele produz cultura. Não é por acaso que elas estão diretamente interligadas e são, né, os dois pontos, sociologia e filosofia, de certa forma, tem mais incidência no Enem. Ok? Vamos para os modos de produção. O modo de produção deriva de uma concepção marxista, quando Marx vai dizer que a história muda quando os homens alteram a forma de produzir. Como assim? O primeiro modo de produção é o modo de produção primitivo, na pré-história, onde tudo que era coletado, caçado, era de propriedade coletiva, exceto armas e enfeites, né? Entretanto, com o aumento da complexidade social e o surgimento do Estado, nós vamos ter o advento, né, do modo de produção asiático. E então, esse modo de produção asiático, porque essa imagem egípcia, por causa da questão do crescente fértil, desde a Ásia Menor até o Egito. O que caracteriza o modo de produção asiático é a dualidade, a coexistência entre o trabalho escravo, e o trabalho servil, né? Ou seja, a servidão, né, pública, né, um servidor público, um funcionário público. Temos agora isso na Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Clássica nós temos o modo de produção escravista, onde o escravo, na sua grande maioria, era ex-prisioneiro de guerra, ok? E agora ele era propriedade do seu senhor. Então tudo que ele produzia era de propriedade do senhor, inclusive ele mesmo. Após isso nós temos o modo de produção feudal, ok? Onde no feudalismo o servo tinha que pagar vários tributos, mas o que ele produzia, parte era dele e parte era do seu senhor. Após o modo de produção feudal, nós temos o modo de produção capitalista, que é o que a gente vai aprofundar, né? Que é o nosso foco, é o que nós vemos hoje. Mas para mudar essa relação, o velho Barrodão Marx propõe, né, o modo de produção socialista, que a gente vai aprender sobre ele daqui a pouco. Quando eu falo, né, nessa relação do capitalismo, ele não é como conhecemos hoje. Ele começa lá atrás ainda, na Alta Idade Média, né, com o pré-capitalismo, com a gênese das relações capitalistas em si. O que marca o capitalismo é a venda da força de trabalho. Quando estou falando de modo de produção até o feudal, eu estou falando de produção em questões de natura. No capitalismo, basicamente, eu vendo uma força de trabalho. Nesse ponto, depois nós vamos ter o capitalismo comercial, também conhecido como mercantilismo, faz a acumulação primitiva do capital, no início da modernidade. Na segunda parte, na segunda etapa já do século XVIII, nós temos o capitalismo industrial, que é aquela fase de acumulação, acumulou para investir, então era o capitalismo, não perderá mais força e não sairá do foco. E por fim nós temos o capitalismo financeiro, que é o que nós vivemos hoje, que os bancos e as indústrias têm basicamente o monopólio das relações comerciais e econômicas do mundo. Ok? Com isso, a gente precisa entender uma evolução do processo produtivo. De que forma? No início nós temos a produção artesanal, onde o artesão conhece todas as etapas do processo produtivo, mas é mais lento. Depois disso ele vai no Sebrae, né, faz o curso de pequenas empresas, grandes negócios e abre uma manufatura. A questão é que ele contrata outros empregados aqui e um
mede o pé, outro corta o couro, outro monta, e ao final cada um só sabe uma parte da etapa do processo. Dentro do modo industrial, o empregado muitas vezes trabalha só no acabamento, na parte onde a máquina faz praticamente todo o processo, e ele trabalha na parte de controle de qualidade. E Engels vai dizer que isso deixa o trabalhador numa situação tão complicada, que a melhor coisa que ele tem a fazer é a revolução socialista. Por quê, então? Porque Marx, quando ele propõe o socialismo, né, ele diz que os meios de produção devem pertencer ao Estado socialista, que por sua vez tem o controle proletário. Esse controle proletário vai fazer com que o Estado não necessite mais, porque vai ter um desenvolvimento social tão grande que as pessoas poderão ser autônomas e, por fim, chegaria ao comunismo, né? Onde não haveria, né, classes sociais, não haveria Estado, polícia, forças armadas, né? Entretanto, Marx esqueceu que o ser humano, o eu dele não é comunista, é competitivo. O capitalismo está aí. Com 1991, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o capitalismo perde sua força no mundo. E hoje, basicamente, a China, Vietnã, Coreia do Norte e Cuba são comunistas, né? Nós poderíamos aqui passar vários minutos e até mesmo horas discutindo se são exatamente capitalistas, ou se são socialistas, se são comunistas, se é uma mistura ou assim por diante. Okay? Mas essa é a estrutura básica do que você precisa para a nossa aula da próxima semana. Vamos fazer as questões que a gente tem mais interesse. Temos aqui Marx e Engels, Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades até hoje existentes, a história da luta de classes, ou motor da história, segundo Marx. O século XIX é marcado pelo surgimento de um grande número de ideologias que buscavam entender e explicar as formas como o mundo se organizava, não apenas de maneira cultural, mas também relação entre os indivíduos, trabalho e a sociedade. Assim, o pensamento de Karl Marx, que teoriza sobre o comunismo e a crítica do capitalismo, defende o quê? Que a liderança da revolução cabe apenas aos camponeses, pois são os únicos a gerar riqueza. Falso. A revolução é proletária, né? Então seria basicamente os trabalhadores urbanos. Então, com isso, né, o que está errado está aqui, né? Apenas aos camponeses. Ou então, está dizendo então que eles estão isentos da parcela dele da revolução? De jeito nenhum, tem que botar a mão na massa também. B. A centralidade do proletário como classe dirigente do processo revolucionário comunista. Perfeito, a centralidade, mas não a unicidade. Ok? Letra C. A centralidade da burguesia. Não. A revolução é proletária, como classe dirigente do movimento revolucionário que instauraria o comunismo. Então, o erro está aqui. A centralidade da burguesia, né? Letra D. A tomada da violência do poder pelo proletário e a instalação do comunismo, que é definido como um governo ditatorial. Veja, não é a instalação do comunismo, é do socialismo para que um dia chegue ao comunismo. Ele não deveria ser um governo ditatorial, mas infelizmente todas as repúblicas socialistas terminaram tendo um quê ditatorial, sim. Essas na Coreia do Norte, em Cuba, na China e assim por diante. Então tem dois erros aqui. Não é a instalação do comunismo, a instalação do socialismo. E a definição, ele não é definido como governo ditatorial, apesar de ter sido demonstrado enquanto tal. Ok? Letra E. A negação de todas as conquistas materiais do capitalismo. Não. Né? Mas sim a distribuição igualitária. Com a instauração do comunismo primitivo e a volta do indivíduo à natureza. Não é o comunismo primitivo, é o comunismo. Seria o socialismo científico, teria um comunismo parte das necessidades que estabelecesse. Né? Então não é negação de todas as conquistas materiais do capitalismo, não. Ok? Conheço a primeira resposta, a letra B de bola. Ok? Continuando. De acordo com o texto, o sistema capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas resultou atualmente em um processo relacionado ao quê? O rápido aumento da cientificação, tecnização, é isso mesmo. E a racionalização se tornou necessário apenas após a expansão da mais-valia absoluta, que é o lucro do patrão, basicamente.
já que a ampliação ilimitada da jornada de trabalho e o ilimitado desgaste da força do trabalho encontraram no curso do século XIX meios naturais e sociais, movimento operário, intervenções estatais. Aí o texto continua aí para vocês, ok? Você está dizendo que, de acordo com o texto, no sistema capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas reduz atualmente em um processo relacionado ao quê? A emancipação da produtividade, com a elevação da jornada diária de trabalho. Ele disse que não foi essa ampliação da produtividade, porque ele falou que ela encontrou os seus limites naturais. Letra B. A redução da carga tributária do Estado, pelo contrário, que tem ampliado o mecanismo de isenção fiscal. Luta-se por uma reforma tributária, né? Só Deus sabe se um dia ela acontecerá. C. A diminuição do uso de matérias-primas importadas com incentivo ao uso de matérias-primas locais. A gente usa a matéria-prima necessária para a produção do que a gente se propõe a fazer, né? Então, com isso, não é essa diminuição do uso da matéria-prima importada. O texto fala sobre isso. O aumento do número de empregos com manutenção dos salários e adoção de banco de horas. Não, não é? Não tem aumento do número de empregos, já está errado. Não é? Com manutenção dos salários, não. Os empregos caem muitas vezes, os salários também. Essa troca de banco de horas depende muito da relação da empresa com o trabalhador. Vamos ver se a letra está correta. O aumento da produtividade do trabalho com a inovação tecnológica constante e a redução de mão de obra. Perfeito, que nós chamamos de mais-valia relativa. Você aumenta a tecnologia para explorar mais o trabalhador. Ok? Assim como aconteceu no toyotismo. Opa, uma charge é bom sempre, né? A tira sugere que as inovações tecnológicas no ambiente da indústria foram acompanhadas pelo quê? Veja, temos aqui um povo, né? Ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Aí vem outro povo e diz, sinto muito. A empresa tem que fazer alguns cortes, então vai cortar aqui os braços dele, né? Sendo assim, a teoria sugere que as inovações tecnológicas da mais-valia relativa no ambiente da indústria foram acompanhadas pelo quê? Letra A. A competição entre os empregados que exercem a mesma função laboral. O texto não está mostrando isso, né? Porque o povo está fazendo todas as atividades ao mesmo tempo. Não é? E eles não estão exercendo a mesma função, não é supervisão. Incoerência que marca a presença humana no processo de automação produtiva, né? Não é isso que ele está se relacionando, porque não tem humanos aí, são povos, né? Então, assim, a velocidade com que as ferramentas produtivas são implantadas nas unidades fabris. Não, ele não está falando, se referindo especificamente à velocidade, né? Foi mal, pessoal. Quinta-feira já estou só o pozinho, né? Vamos até o final. C. Recrudescimento do sistema de vigilância e controle sobre a capacidade criativa do operário. Pelo contrário, né? Há um aumento do sistema de vigilância e controle, né, do empregado, onde muitas vezes a sua capacidade criativa termina sendo ignorada. A contradição entre o aumento da qualificação do trabalhador e a insegurança da manutenção do emprego. Porque na charge, correta, está fazendo 1000 coisas e ainda assim cortes precisam ser feitos. Ok? Quarta, vamos ver primeiro o comando, né? O texto analisa a uberização como um processo de... Uberização é um processo relativamente novo, né, dessa substituição, né? Novos caminhos, meandros aí para a crise, né, de subemprego. Aí tem ali o texto. Uberização é um trabalho em migalhas. Ela começa com os profissionais do amadorismo, pois todos podemos ser motoristas, jardineiros, entregadores nas horas vagas. Com a uberização, a liberdade e a coação se tornam coincidentes, pois todos se tornarão patrões de si mesmos. A dialética senhor e escravo, tão cara aos hegelianos e aos seus herdeiros marxistas, desaparecerá, pois todos seremos sempre, ao mesmo tempo, senhores e escravos. Exploremos a nós mesmos de forma implacável. Cuidado não é só com o motorista, ok? Com isso, está falando de um processo do livre gozo do tempo. Não. Não é? Pelo contrário, nesse tempo livre para trabalhar. Há uma precarização do trabalho, sim. Cada vez mais precário, você é patrão e si mesmo ao mesmo tempo escravo.
Enfrentamento do capital, não, porque você faz parte do processo do capitalismo. Há uma estabilidade do trabalho, não é? Há uma instabilidade, cuidado, viu? E não tem uma separação da opressão, pelo contrário. Resposta da letra B de bola. Para a gente encerrar, vamos aqui. A tirinha faz análise do cotidiano dos profissionais especializados na área de tecnologia da informação e trata especificamente do que? Ela em suporte, né? Você desenvolveu vários problemas de saúde em decorrência da alta carga de estresse presente no seu emprego como profissional de tecnologia, empregado para resgatar colheiros, né? Por isso é importante que você passe alguns dias distante de qualquer coisa que lembre o seu trabalho. Aí quando ele sai de lá, tá todo mundo mexendo no celular, uma propaganda sobre, né, computadores, ali, um notebook, aqui em cima, aí Wi-Fi grátis. Então ele diz que falar é fácil, né? Então é difícil, né, quando você trabalha nisso. Por que questão? Ele está tratando da luta pela democratização do acesso à internet. Não, a Wi-Fi era grátis, ok? Então, não é uma luta. A valorização excessiva do trabalho como meio de sustento. Não, porque de fato ele vai ali para relaxar um pouquinho. Falta de produtividade dos profissionais em período de férias, em nenhum momento ele tratou sobre isso. Pouco espaço disponível para o lazer, para as atividades recreativas. Não, ele não está tratando disso, né? Mas veja a letra E. Há uma dependência patológica, doença que estava ali, relacionada ao uso de aparelhos tecnológicos. Perfeito, né? Que ele trabalha com isso. Tá joia? Pessoal, por favor, né? Vejam aí a pré-aula com carinho. Qualquer dúvida me procurem. Mas, por favor, vejam a aula. Esse é um tema muito importante. Ok? Valeu. Juízo, se cuidem e não morram.